Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Quero parabenizar a todos que se permitam a esse recebimento divino, agradecendo mais uma vez. Eu convido Edson para fazer a leitura edificante. Então é isso, meus irmãos, agradecendo e pedindo a permissão aos mentores da casa, eu vou executar a leitura inicial, que ela é do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Luz e psicografado pelo nosso querido irmão Divaldo Franco. A lição é a número 16 e o nome da lição é O Teu Cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo, nem da falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, despe esse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dá-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe-te mudanças que facultam o crescimento, como aconteceu agora, né? Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, essa alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o ser humano que se empenha com entusiasmo por executá-la. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-te-ás repousado, disposto. Faze, desse modo, modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar que se deve tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede ilimitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes desta postura enferma a que dás o nome de cansaço. Irmãos, que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos cada vez mais sermos motivos de levarmos os seus ensinamentos, seu amor, sua paz, e agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, que assim seja, e vamos dar início aos nossos trabalhos. Que assim seja, amém. Muito obrigada, Edson. Senhor Jesus, diante das palavras que nós teremos agora no nosso palestrante, eu quero agradecer e pedir a orientação para que todos nós possamos absorver plenamente tudo que nos será passado nos próximos instantes. Agradecer a todos que aqui estão, pedir, mas fazer um pedido especial
da nossa trabalhadora, Fátima Nolasco, pedir orações através dos ensinamentos que nós teremos por todos aqueles que foram envolvidos nos atentados das escolas em Aracruz. Pedir por todos que partiram e por todos que foram feridos. E todos aqueles que sofreram os impactos dessa violência. Então, Senhor, venho agora pedir humildemente que abrace todos aqueles corações e os conforte. E conforte os nossos aqui, que estamos para aprender. Desde já, Senhor, muito obrigada por todos os ensinamentos que passaremos de em diante. Graças a Deus que assim seja. Quero convidar o palestrante João Marcos, que é aqui do nosso estado. Boa tarde, João. Você já está aí? Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Gratidão imensa. Seja muito bem-vindo. Gratidão imensa por estar aqui com vocês. Gratidão pela caridade, mais uma vez, em forma de oportunidade de trabalho no Evangelho. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. João, o nosso horário é até às 15 horas. Por favor, seja muito bem-vindo. Gratidão, gente. Muito bem. Hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez agradecendo mais essa oportunidade e já pedindo a vocês indulgência se o que nós vamos falar aqui hoje for um pouco desconfortável, mas quando fomos pedidos hoje pela nossa irmã Fátima para falarmos sobre o tema valorização da vida, eu confesso para vocês que a espiritualidade nos trouxe, e eu rogo a Deus que não seja imprevidade minha, não seja precatez minha falar o que eu vou falar, porque realmente foi uma intuição legítima. Quando eu e a Fátima discutimos qual seria um bom título para a palestra de hoje, uma pergunta ficou ressoando na minha mente. E isso foi bem antes do atentado que ocorreu anteontem em Aracruz, do qual ainda não estou totalmente inteirado, não tive tempo ainda de me inteirar, fiquei sabendo sobre o que aconteceu por terceiros, mas ainda não tive tempo de me inteirar. Mas a pergunta que ficou ressoando na minha cabeça foi o seguinte: qual de nós não é suicida no mundo doente de hoje? E até quando nós nos permitiremos sermos imprevidentes, invigilantes e coniventes com esse estado doentio que o nosso planeta se encontra? Não injustamente, porque desde o capítulo 24 de Mateus nos é avisado pelo Mestre Jesus no seu sermão profético. A iniquidade do mundo seria tamanha que o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E essa pergunta ficou ressoando pela minha cabeça, e a nossa querida irmã Amanda, de uma maneira muito sábia, intitulou a palestra como Valorização da Vida. Não sei se ela teve essa brilhante inspiração divina e essa intuição espiritual antes ou depois do acontecido, essa infelicidade que aconteceu com os nossos irmãos de Aracruz. Mas o fato é que, aqui nesse momento, frente a todos vocês, um pouco antes de a gente começar a nossa lição de hoje, quando o nosso irmão Edson lia a lição O Cansaço da Vida, eu estava aqui meditando com os meus botões e tentando receber as intuições dos irmãos espirituais que nos rodeiam. Algo que tivesse no meio termo entre a nossa posição de potenciais suicidas que todos somos, frente ao cansaço da vida que nós, de vez em quando, ostentamos, frente ao desânimo que nós nos permitimos sentir por conta desse mundo adoentado. O quanto que nós temos de responsabilidade sobre aquilo que nós extinguimos em nós próprios, enquanto força vital do princípio inteligente que somos. E o quanto que nós temos de parcela de corresponsabilidade de um irmão nosso, companheiro de jornada reencarnatória, chegar ao ponto de desesperança, de desconsolo, de desespero, de ódio, de se permitir se tornar juiz da vida e da morte. A pergunta que ficou me ressoando um pouco antes de nós começarmos a nossa tarde de hoje
e que ainda ressoa no meu coração e que eu pretendo trazer para o nosso debate. E eu convido a cada um de vocês a se sentirem à vontade de, se não concordarem, discordarem, ou quiserem complementar, ou se quiserem perguntar, afrontar, fiquem à vontade. Qualquer coisa que for dita por nós nessa tarde, por favor. Eu queria que essa palestra, mais do que nunca, mais do que todas as palestras que a gente já fez aqui e em outros lugares, pudesse ser mais dialogada possível. Se alguém sentir no seu coração a vontade de me interromper, por favor, interrompa. Eu acho que hoje é uma oportunidade ímpar, enquanto professadores da doutrina dos Espíritos, de nós deixarmos essa reunião com um pouco mais de confiança, um pouco menos de cansaço desse mundo doente. Nosso irmão Edson disse bem. Contra o cansaço do mundo, a única coisa que nós temos é a fé no Evangelho e a certeza da vida futura. Que nós possamos sair daqui hoje com um pouco mais de confiança. Para quê? Para que nós refreemos os nossos instintos tanatológicos, como a psicanálise nos ensina. Todos nós temos instintos autodestrutivos, dos quais nós precisamos nos libertar e superar. Que nós possamos ser um pouco mais livres desses instintos tanatológicos e que nós possamos ser um pouco mais preenchidos de empoderamento no Evangelho. A intuição me levou a algumas lições que eu quero compartilhar com vocês hoje. Algumas histórias, principalmente de um espírito queridíssimo, provando que não há coincidência quando nós lidamos com o Evangelho. Não foi à toa que me intuíram, poucas horas atrás, de mudar completamente o layout da palestra que eu iria trazer para vocês e pegar um pouco sobre o que o nosso irmão queridíssimo benfeitor espiritual, Hilário Silva, traz para a gente, principalmente no livro A Vida Escreve, onde ele tem capítulos lindíssimos falando sobre suicídio. Sempre com aquela linguagem bem humorada, leve, solta, mas que convida a gente a reflexões muito profundas. Mas para que nós todos possamos sair daqui um pouco mais confortável e um pouco mais confortados no nosso dever de sermos portadores, estandartes da terceira revelação, do terceiro tempo revelatório da lei divina, que é a doutrina dos Espíritos. Que nós possamos sair mais confortados em sermos empoderados, em sermos portadores, estandartes. Que nós possamos falar mais sobre o Evangelho, cada vez mais empoderados, para combater exatamente esse mundo doente que tenta nos adoecer a todo tempo. Que nós possamos sair daqui mais esperançosos de que, assim como a questão 784 do Livro dos Espíritos nos diz, é necessário que o mal chegue aos extremos, para que todos entendam, todos entendam a necessidade do bem das reformas. Que nós possamos sair hoje daqui um pouco mais parte dos todos que já estão entendendo a necessidade do bem das reformas. E que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais empoderados e confiantes de que, enquanto professadores da doutrina dos Espíritos, nós temos um compromisso com o Mestre Jesus, de sermos, sim, estandarte da codificação da lei divina trazida pelo Mestre Jesus, a qual nós chamamos de Evangelho. Porque Emmanuel é muito claro conosco na questão 219 do livro Consolador, quando pergunta a Emmanuel qual é o roteiro iluminativo mais eficaz que nós temos no planeta Terra. Emmanuel não titubeia. Para o roteiro iluminativo espiritual do planeta Terra, nenhum supera o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês quiserem saber a função última do Espiritismo, a maior missão do Espiritismo, é trazer a verdade rediviva do cristianismo para os corações desesperados e descrentes do mundo. Que a partir de hoje, cada um de nós aqui saia, a começar por mim, cada vez mais confiante de que a nossa missão é trazer um pouco mais de consolo, um pouco mais das verdades evangélicas para esse mundo adoentado, mas que é o nosso mundo.
É o nosso tempo, é a nossa realidade, é a nossa missão reencarnatória, de cada um de nós aqui. E eu queria começar, então, as nossas reflexões de hoje, trazendo para vocês, se me for permitido compartilhar, senão eu posso ler para vocês, mas se for me permitido compartilhar, eu queria trazer para vocês um texto do nosso irmão, como eu falei, do Hilário Silva. Se alguém não estiver vendo, por favor, sinalize. Mas no livro O Espírito da Verdade, e eu peço licença mais uma vez para ler, porque eu confesso que eu fiquei muito receoso de perder um mínimo detalhe dessa lição, e por isso eu vou quebrar o protocolo, eu vou convidá-los a fazermos uma leitura coletiva dessa lição de Hilário Silva, capítulo 52, intitulado Há um Século. Eu não vou nem dar uma prévia do que é o texto, porque ele é tão fantástico, que eu vou deixar vocês se surpreenderem do mesmo jeito que eu me surpreendi. O Espírito da Verdade, para quem não lembra, é um livro onde há comentários do Evangelho segundo o Espiritismo por autores diversos, trazido pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso benemérito apóstolo da caridade, e do nosso querido irmão Valdo Vieira. Então, Hilário Silva, no capítulo 52, intitulado Há um Século, nos conta o seguinte. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acrabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda dos livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, Kardec chega à paciente esposa Amélie Boudet, a Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor Rivail abriu o embrulho, encontrando uma carta singela que dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, a história do livro anexo, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para te pedir que permaneça nessa tarefa de esclarecimento da humanidade. Eu sou encadernador desde a minha meninice, trabalhando em grande casa de encadernamento dessa capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início desse ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Siena e acabei planeando o suicídio. Seria fácil para mim porque eu não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie, ponte que atravessa o rio Siena. Olhei em torno contemplando a corrente do rio, que sempre naquela época é muito caudalosa. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo no frontispício, logo na capa do livro, entre irritado e curioso que eu estava. Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Aloha. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem,
volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador Allan Kardec desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que a missivista, a pessoa que remitiu a carta, se referia, mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaia experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegado o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava um mundo necessitado de renovação e de consolo. Vou repetir essa frase. Diante de seu espírito, o espírito do nosso codificador, professor Rivaia, Allan Kardec, frente ao gesto de caridade desse nosso irmão que se sentia salvo pelo Livro dos Espíritos, o espírito de Kardec turbilhonava no mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou as lágrimas. A gente não sabe dizer se isso realmente aconteceu ou não. Mas no meu coração eu prefiro acreditar que Hilário Silva, o espírito do quilátio de Hilário Silva, não mentiria descaradamente para nós. Há algo bem parecido com isso, em meu coração eu prefiro acreditar que aconteceu. E aí a reflexão que eu trago para a gente pensar junto nessa tarde é que se até o próprio mestre Kardec, o próprio professor Rivaia, o próprio codificador do terceiro tempo revelatório, o espírito incumbido de trazer até nós, organizada, codificada, da forma mais definitiva que a raça humana já teve até hoje, e que ainda tem por enquanto, chamada doutrina dos espíritos, a expressão mais elevada do nosso nível evolutivo, intelecto e moral, da lei divina e da lei natural, trazida no Evangelho. A chave que nos faz entender cada vez mais e melhor o Mestre Jesus. Se esse homem, do alto da sua competência moral e intelectual, do alto da sua envergadura espiritual, pôde se desanimar com as pedradas do mundo e se animar tamanhamente com uma carta singela de agradecimento e perceber a beleza extrema do que é salvar uma vida com o seu próprio trabalho. Se até Kardec passou por isso, pelo que nós não iremos passar na nossa jornada reencarnatória? Se o Mestre Jesus passou pelo que nós não iremos passar, é uma pergunta comum. Todos nós nos projetamos nessa ideação vislumbrada do exemplo do Mestre. Mas Kardec passou por isso. Chico passou por isso. Divaldo passa por isso. E tantos outros irmãos valorosos da doutrina passam por isso. Por quê?
como o próprio Hilário nos lembra, e Emmanuel nos lembra na questão do Consolador, nós estamos lidando com um mundo completamente desolado, desesperançoso, desesperado, descrente, desanimado, cansado. Por quê? Porque é necessário que o mal chegue aos extremos para que todos entendam a necessidade do bem das reformas. Porque a iniquidade do mundo seria tamanha que o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque nós estamos às portas da transição planetária, adentrando, dando o primeiro passo para dentro dessa transição planetária. E sendo uma transição, o termo transição, ele nos traz a ideia de polarização. E tudo que é polarizado fica intensificado em cada um dos polos, em cada uma das extremidades. E nós iremos orbitar por entre as extremidades e viver muito pouco na linha de ligação entre essas extremidades. Então, a calmaria será pouca. Seremos orbitando em dois extremos extremamente intensos de iniquidade, de dor, de descrença, de desesperança, de blasfêmia, de maledicência, de ódio, de rancor, de mágoa. Qual é o nosso lugar entre esses polos? E o que a gente pode fazer com aquilo que nós já temos? Muito se cobra da responsabilidade do espírita, nós somos aqueles que já conhecemos a chave codificatória dos segredos e mistérios do Evangelho. Muitos assim dizem. Mas nem sempre nós somos lembrados de que nós, segundo o próprio livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, nós somos o degredo do degredo, por assim dizer. Espíritos trazidos de experiências reencarnatórias frustradas, malsãs, falidas, de uma Europa que passou pelas guerras napoleônicas, que passou pela noite de São Bernardin, que passou pelo guilhotinamento da Revolução Francesa, dentre outras tantas atrocidades. E nós viemos parar aqui na pátria do Cruzeiro, exatamente no lugar onde o Cristo, para onde o Cristo trouxe a árvore do Evangelho. Nós somos o degredo do degredo. Mas nós somos também os novos cultivadores dessa árvore do Evangelho replantada na pátria do Cruzeiro. O que nós estamos fazendo com isso? Para falar de valorização da vida, a gente precisa entender o que é vida para você. Você saberia me dizer qual é a sua classificação de vida? Recentemente, fazendo estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, eu me deparei com uma frase de Emmanuel que me impactou sobremaneira, uma definição de Emmanuel sobre o que é vida. Ele diz que vida é a carruagem do progresso sobre as rodas do tempo. Isso me fez refletir muito sobre qual o real propósito da vida para nós que professamos a doutrina dos Espíritos. Você tem um propósito de vida? Você saberia defini-lo, narrá-lo, descrevê-lo, escrevê-lo num papel, colocar num termo de contrato? Esse propósito de vida que você acha que tem ou professa ter, ele é inabalável na sua fé, na sua crença? O quanto que ele diminui frente às adversidades da vida? O quanto que você consegue sustentá-lo no processo pedagógico da dor constante das consequências dos nossos atos falhos, que são muitos, são diários. Estar num planeta de provas e expiações é, por excelência, caminhar aos tropeços. E mesmo assim, o que nós temos feito por nós, pelo Evangelho, pelo Mestre Jesus,
e pelos nossos companheiros de jornada reencarnatória, com aquilo que nós já acreditamos. Será que a minha crença no Evangelho do Mestre Jesus, filtrada, iluminada e aperfeiçoada pela doutrina dos Espíritos, tem sido suficiente para que eu vença até os inimigos inimagináveis, imaginários e invisíveis, que o meu egoísmo, a minha rebeldia e a minha ignorância da lei divina promovem dentro do meu ser? Eu tenho feito uma análise sincera disso em mim? Eu tenho a real noção de quantos inimigos eu ainda carrego dentro de mim mesmo pela minha ignorância? Porque a lei divina é dada a todos conhecerem, mas aqueles que examinam, e os homens de bem são os que melhor a compreendem. O quanto que eu tenho sido um homem de bem para comigo mesmo. O quanto que eu tenho examinado a lei divina com periodicidade, com disciplina, com método, para avaliar as mudanças que ela possa estar gerando em mim. E eu tenho noção do quanto que esse processo, que inexoravelmente eu passo por ele, o quanto que esse processo em mim tem irradiado em melhoria ao mundo à minha volta. Em outras palavras, o quanto que eu tenho feito diferença no mundo, justamente porque eu sou um estandarte do Evangelho redivivo, quando eu digo que eu sou um professador da doutrina dos Espíritos. É importante falar do Evangelho. É importante confiar no Evangelho. E é importante ter paciência, porque é necessário que o mal chegue aos extremos, até que todos entendam a necessidade do bem das reformas. Outro texto de Hilário Silva que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde fala exatamente sobre o quanto que nós precisamos ouvir o que nós já acreditamos no Evangelho e confiar nisso. Vou compartilhar uma outra tela. No mesmo princípio, não me sinto à vontade de contar da minha própria boca a história, com medo de perder algum detalhe. Então, queria compartilhar com vocês novamente, lembrando para os irmãos que não conhecem, esse site é o site Bíblia do Caminho, um site da editora O Caminho de Uberaba, que disponibiliza www.bibliadocaminho.com.br, toda a obra xaveriana, toda a obra toda a codificação e vários índices temáticos, vários estudos da doutrina dos Espíritos, um site que eu recomendo a todos conhecerem e estudarem. Mas falando do quanto que a gente precisa acreditar e ouvir naquilo que a gente já sabe, porque Deus vai falar com você de todas as formas possíveis para não te deixar esquecer aquilo que você já sabe. E é nosso dever confiar naquilo que nós já sabemos. Eu quero trazer para vocês também no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, o capítulo 7, intitulado Rendição. Tudo fizera, acompanhe conosco a leitura, por gentileza, tudo fizera para pagar os 500 mil cruzeiros. Desesperava-se. Tudo de balde, tudo sem sucesso, tudo à toa. O desejo de autoeliminação escaldava-lhe o crânio. Sentia a necessidade de orar, mas como orar com o crânio pegando fogo, a cabeça tomada pelo problema? Abnegado amigo dispôs-se a conduzi-lo a determinado templo espírita, a fim de que pudesse recolher algum esclarecimento e consolo. Apreensivo, recebeu a palavra de generoso mentor que lhe dizia em página breve: irmão Avelino, Deus esteja convosco. Não desespere. Simples quarto de hora está revestido de imenso valor e, por vezes, modifica inteiramente o destino. Volte ao seu lar e ouça Jesus no Evangelho. Somente o Evangelho guarda bastante luz para a solução dos nossos problemas, irmão Avelino. Terminada a reunião, afastou-se o nosso irmão Avelino sem dar-se por satisfeito. Estava desapontado e desgostoso. Fugiria do mundo. Ninguém lhe evitaria semelhante propósito.
Ao retornar à casa, inquieto em suas cogitações, reparou que os faróis do ônibus incidiram sobre a frente de um transportador de carga, a movimentar-se em sentido contrário aos faróis do ônibus, e ele pôde ler nitidamente no para-choque desse nosso transportador de carga: Deus viaja conosco. Sorriu irônico nosso irmão Avelino. Todo motorista é engraçado, pensou. Chegando em casa, entrega-lhe à esposa afetuosa a carta de um companheiro. Retira-lhe o conteúdo. Começa a leitura e esbarra com a saudação: Deus esteja conosco hoje e sempre. Deixou a missiva, deixou a carta contrafeito e falou de si para consigo próprio. Sempre a filosofia religiosa, gente, sempre a filosofia religiosa. Ainda assim, enfadado de tudo, notou que a esposa andara lendo o Evangelho, porque um exemplar do Novo Testamento descansava na mesa a pequena distância. Mais curioso do que interessado, abriu o livro e os seus olhos caíram sobre o versículo 11, do capítulo 13 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quanto ao mais, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Abandonou o livro desalentado. Esparramou-se em velha poltrona e ouviu o conhecido locutor encerrando o programa naquelas primeiras horas da madrugada. Deus esteja conosco. Desligou o aparelho sem dizer nada. Beijou a esposa, então recolhida, com o enternecimento de quem se despede pela última vez. Tornou à copa da cozinha. Estava decidido. Terminaria tudo. O gargalo de uma garrafa verte a cerveja sobre alta dose de violento corrosivo. Antes, porém, do gesto infeliz, pensa um pouco. Fita, angustiado, a cena familiar que o rodeia. Em cima do grande armário vê rasgado o verde papagaio de papel que lhe recorda o filhinho. Guardando a taça entre as mãos, dirige-se ao quarto próximo e inclina-se, quase em pranto, para Ricardo, o garotinho que dorme. O leito, pressionado, estala de leve e o menino acorda, atarantado. À frente da inesperada visita do seu pai na madrugada, atira-se nos braços do seu pai, fazendo ir ao chão o corpo que se estilhaçava o copo que se estilhaçava no piso. Ao mesmo tempo que exclamava, expansivo ao seu querido pai: Papai, papai, hoje na aula escrevi sem errar o primeiro ditado da professora. Confiemos em Deus. Avelino agora, chorando e rindo, abraçou o Petis, o pequenino. Deus vencera. Deus, que o cercava por toda parte, ajudá-lo-ia a pagar os 500 mil cruzeiros. Obrigado, meu filho, clamou feliz, levando o lenço aos olhos. A seguir, desencerrando larga janela, contemplou o céu rutilante de estrelas e, tomado de júbilo inconsciente, gritou espontâneo: Obrigado, meu Deus. Delirando de alegria, apertou o filhinho com mais ternura e, aliviado, enfim, respirou aos longos haustos, como se tivesse encontrado a felicidade pela primeira vez. Essa lição, nosso querido Hilário Silva, não sei a vocês, mas em mim trouxe uma reflexão do quanto que, apesar de nós estarmos cercados desse mundo ainda adoentado, nós ainda estarmos extremamente imersos nesse veneno materialista de indignação, de desesperança, de desconsolo, o quanto que Deus não para de falar com a gente. Para quem realmente já decidiu se dedicar a entender a lei de Deus cada vez mais e melhor, tentando ser uma pessoa de bem, minimamente de bem, e examinando com afinco a lei natural, a lei. Concordem comigo que nós percebemos a mão de Deus em qualquer pequena coisa quando o nosso coração está inclinado a acreditar que Deus realmente está em todos os lugares. A espiritualidade está à nossa volta o tempo todo e fala conosco através de tudo e de todos, desde que você tenha o que Jesus chamava de ouvidos de ouvir. Pois aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Frase repetida diversas vezes no Evangelho. Ter ouvido de ouvir é a base para que um dia você tenha confiança de acreditar.
ter ouvidos de ouvir, é a base para que um dia eu tenha a fé de realizar. Ouvidos de ouvir é a base para que um dia eu tenha a força de superar. Ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir, cabeça de raciocinar, mente de planejar e projetar, consciência de me perdoar e de prosseguir. A lei de Deus está em todos os lugares. Ela, como Emmanuel nos ensina várias vezes em sua literatura, a lei de Deus, ela é constitutiva do universo. O universo, ele é construído na lei de Deus. Nada escapa à lei de Deus, ou consegue estar alheio ou à margem dela. Por mais óbvio que essa frase seja, muitas vezes confessemos a nós mesmos, nós nos esquecemos. E se tudo está e é a lei de Deus, o que realmente, nesse mundo, nesse universo, pode ser mal, pode ser ruim, a não ser a nossa própria ignorância da lei de Deus. O homem de bem, a mulher de bem, o ser humano de bem, o espírito de bem e aqueles que decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. E o homem, a mulher, o espírito, o princípio inteligente do universo só é infeliz quando da lei de Deus se afasta. E por isso que, para que nós tenhamos ouvidos de ouvir a lei divina que nos cerca e nos diz a todo momento que isso passa, isso vai passar. Mas nós temos que ter esperança de quem espera trabalhando. Esperança do verbo esperançar, que é saber que a hora vai chegar. E não do verbo esperar, daquele que passivamente acredita, mas não sabe que horas vêm. Esperançar dá a ideia da pessoa que trabalha esperando. E trabalha para que a espera dure menos. E a melhor forma que nós temos de trabalhar o Evangelho de Jesus é, primeiro, falarmos para que nós mesmos possamos ouvir. A base da cura psicanalítica, a base da cura psicoterápica é a fala. Mas não é o ato de falar. É o ato da pessoa adoentada emocionalmente se ouvir falando. Quando nós nos ouvimos falando, algo em nosso inconsciente acontece. E toda a dúvida se esvai. Toda a certeza que nós temos do princípio inteligente que nós somos, do espírito que nós já somos e daquilo que nós viemos carregando em matéria de aprimoramento intelecto-moral, reencarnações a fio, quando nós nos ouvimos falando, com ouvidos de ouvir, é nessa hora que a verdade nos é revelada. E como Jesus nos ensina, João capítulo 8, versículo 32, quando ele falava aos judeus no templo, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Frase emblemática do Mestre Jesus, mas de uma simplicidade estupenda na sua genialidade, numa singeleza e genialidade estupenda. Se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, permanecer replicando, ouvindo, estudando, meditando, entendendo, conhecendo, sentindo, vivenciando e se aprimorando na minha palavra, a palavra do Mestre Jesus. Qual foi a última vez que você falou com alguém sobre o Mestre Jesus? Qual foi a última vez que eu me peguei ouvindo a mim mesmo falar do Mestre Jesus para alguém? Quando foi que eu falei para mim mesmo do Mestre Jesus? Para me convencer do poder inimaginável de transformação que o Evangelho tem. Quão importante é estarmos nós, o tempo todo, munidos de uma palavra evangélica, a todo momento, como quem está munido a todo momento com o antídoto para todo mal. E aí eu trago o terceiro texto dessa tarde de hoje, também do nosso irmão Hilário Silva. Um texto
para trazer um pouco de alívio e de graça para a nossa tarde, intitulado O Grito. Peço a vocês que, mais uma vez, venham comigo nessa leitura maravilhosa do nosso irmão querido, nosso mentor especial da tarde de hoje, o nosso querido Hilário Silva. Também está no livro A Vida Escreve, capítulo 2, O Grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências, ou inconveniências proferimos quando pensamos estar sozinhos, porque sozinhos nunca estamos. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar as oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Saulo, o instrutor espiritual que falava pelo meio. Não adianta repetir frases inúteis, dizia Saulo. E é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos o bem. Dentre todos os presentes que ouviam o nosso benfeitor Saulo, Belmiro Arruda escutava aquilo em silêncio. Decorridos alguns dias, o nosso irmão Belmiro Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo. Tudo pronto. Acabamento esmerado. Pintura primorosa. Experimentemos, então, a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para o nosso querido amigo Belmiro Arruda, disse o engenheiro, grite algo aí, Belmiro. E Belmiro, recordando a lição do nosso irmão e benfeitor espiritual Saulo, bradou em alto e bom som naquela acústica, confia em Jesus! Confia em Jesus! O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam a sua faina, o seu trabalho, quando o triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belmiro Arruda, para quem ele se dirige abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver, ia encostar o cano no ouvido, entretanto, escutei o seu apelo e adiei o tiro, sustei o tiro, desisti do tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Eu estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus. Arruda abraçou de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço e o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou: vem amanhã, pode vir trabalhar amanhã. A leveza dessa história e a beleza dela nos faz ter esperança de que o simples fato de falarmos de Jesus, junto com o simples fato de ouvirmos o que se tem para se falar de Jesus, pode nos levar à solução de todo e qualquer problema. E talvez seja muito duro para todos nós entendermos que essa é a grande verdade. Porque se nós podemos falar de Jesus e podemos ouvir falar de Jesus, 2 coisas nos faltarão para que o falar e ouvir de Jesus resolva todo e qualquer problema. A nossa crença de que Jesus é a solução para todo e qualquer problema. E a nossa paciência em forma de trabalhar com confiança e esperança. Crença, paciência e trabalho. Valorizar a vida, valorizar a chance da reencarnação, que cada um de nós está aqui hoje celebrando nesse nosso colóquio fraterno, é refazer esse compromisso espiritual que nós temos com o grande mestre. Eu confio, mestre Jesus. E eu vou ter a paciência de esperar tudo se resolver. Mas a paciência de quem vai fazer, saber falar, saber ouvir e saber transformar o mundo pela sua palavra. E se nós não pudermos fazer isso dessa forma, se a paciência não for realmente a mãe norteadora da nossa caridade e da nossa fé, só uma coisa vai acontecer conosco.
nós irmos esvaindo as nossas forças vitais devagarinho, porque sem paciência, onde há a crença, a fé, a esperança? Sem paciência, onde há a resignação, a perseveração, a superação, a construção da pedagogia da dor em frutos de transformação íntima, do entendimento resignado da justiça divina. Sem paciência, onde isso? Sem paciência, como entender que nós somos espíritos imortais, num rumo indissociável, inevitável, em rota de colisão magnífica com o amor de Deus? Sem paciência, como que nós vamos nos reconstruir a cada dia, superando cada uma das nossas mazelas? Sem paciência, somos todos suicidas. Sem paciência, somos todos homicidas. E para a gente terminar nosso colóquio dessa tarde maravilhosa, já agradecendo a todos, uma última história do nosso Hilário Silva, justamente sobre a importância da paciência. Numa anedota muito bem-humorada, mas que vai fazer a gente pensar o quanto que cada mínimo detalhe da paciência é importante na construção da sua fé, da sua caridade e da sua confiança no Mestre Jesus. Então, eu trago para vocês um dos pontos mais famosos do nosso irmão Hilário Silva e um dos mais engraçados e mais bem-humorados. Também na Vida Escreve, capítulo 17, o conto da mosca. A impaciência é vício grave. Falta de caridade para consigo mesmo. Por isso, afirmava Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Óbvio. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium com grande acerto e continuava. O suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge por nodadas. A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou sorrindo. Tão bons conselhos, não é verdade? Tão bons conselhos. No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. O zeloso contador tentava alcançá-la com um tabefe aqui, outro ali, e nada. A maneira de personagem do Fredo castigava infrutuantemente a si mesmo. Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez entre os seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro! Aflição. Ocorrera uma ruptura de vaso importante no cérebro e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado no regaço do piedoso Jerônimo, o mesmo benfeitor que falara sobre a paciência, ao conhecer a sua própria situação, gritou, Fraga, afobado, e agora, meu Deus, o que fazer? O amigo espiritual Jerônimo, todavia, informou calmamente. Você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, Fraga, mas apenas agora toma acordo de si. Estudamos seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto dos homens. E Fraga disse, e agora o que eu faço? O benfeitor espraiou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achavam e esclareceu. Já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, de certo não merece o pavor das regiões abismais. Mas também não está habilitado para subir ainda. Ficará aqui mesmo. Aqui onde? Indagou Fraga assombrado. No hospital onde nós estamos. E com que fim eu ficarei aqui? Disse Fraga. Ajudando os enfermos, disse Jerônimo. E eu vou fazer o que aqui? Disse Fraga. Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente. Aprendendo a ter paciência, você ficará durante algum tempo a espantar moscas. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, nesse clima de suavidade e alegria do nosso irmão Hilário Silva,
mesmo frente a esse tema pesado e os últimos acontecimentos tristonhos dos nossos confrades, dos nossos companheiros de jornada reencarnatória nesse belíssimo estado que eu já amo tanto, que me abraçou com tanto carinho, eu peço a todos que nós tenhamos paciência, até mesmo com as moscas que nos perturbam. Porque, lembremos, questão 886 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta mais bem feita que Kardec faz. Se é na caridade que nós encontraremos a salvação de cada um de nós, e se Jesus é o nosso melhor guia e modelo, por que não perguntar como Jesus, que é o nosso melhor guia e modelo, entendia a caridade, que é a única forma de todos nós nos salvarmos? E o Espírito da Verdade nos traz com singeleza, simplicidade e assertividade, extrema sabedoria, benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão às ofensas. Que sejamos benevolentes primeiro para conosco, para que a nossa benevolência possa irradiar a cada uma das mosquinhas da nossa ignorância divina que nos perturbam a cada dia. Que nós sejamos indulgentes com as imperfeições alheias, mas não nos esqueçamos que não formos indulgentes com nós mesmos, a nossa culpa e a nossa ignorância também não se resolvem. E enquanto mais nós nos permanecermos em culpa, mais tempo levaremos para nos arrepender. E quanto mais tempo a gente leva para arrepender, mais tarde fica o processo de restauração do bem. E que nós possamos perdoar a tudo, a todos, seja qual for a ofensa, seja qual for o mal. Lembremos o que uma vez nos falou um grande amigo espiritual. Meu filho, enquanto houver ignorância da lei divina, sempre haverão carrascos, sempre haverão algozes, sempre haverão vilões. Mas você só é vítima se você desperdiçar a chance de perdoar. Porque é todo mundo que recebe o mal. A primeira oportunidade que é dada é a de perdoar. Então, perdoemos sempre, meus irmãos, com a graça do nosso bom Pai, que hoje nós possamos sair daqui refeitos em nossas condições de entendimento, de benevolência, de indulgência, de perdão. Gratidão mais uma vez a todos. Muito obrigada. Não tenho como agradecer. Até anotei um aprendizado, né? Para a minha semana, e acredito que muitos vão repensar. Falar e confiar sobre o Evangelho sempre. E aguardar com paciência. Essas são as palavras que eu vou guardar e levar para a minha semana. Imensamente grata pelos ensinamentos. Acredito que todos aqui que aqui estão devem estar com o mesmo sentimento que eu. Muito agradecida mesmo pelos ensinamentos. Muito obrigada, João, por tudo. Por tudo. E que você seja sempre iluminado nessa sua jornada. Agora, para caminhar para o final da reunião, eu vou convidar o Edson para fazer a nossa prece final. E depois teremos o passe. João, sinta-se à vontade para fazer parte do nosso grupo no passe. Muito obrigada. Por favor, Edson. Irmãos, agradecemos aqui aos presentes virtualmente e aos que estão presentes espiritualmente também. Mais uma vez, agradecendo aos mentores espirituais, aos mentores da casa. Né? Vamos dar início agora à segunda parte dos nossos trabalhos, e o passe virtual, que será ministrado a todos. Pedimos a todos que fechem os olhos, acerenem os corações, colocando em nossa tela mental o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos os ensinamentos de hoje que nos foram prestados pelo nosso irmão João Marcos. Muito obrigado, João Marcos, por tudo que nos passou aí e vai ser de bom proveito. E lembrando também que Jesus disse que devemos pagar o mal com o bem. Né? Então, pedimos humildemente a vossa orientação, mestre, para seguirmos a nossa jornada. Convidamos a todos para receber o passe neste próximo momento. Que assim seja, graças a Deus, mais uma vez, muito obrigado a todos. Amém, que assim seja.